porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aos Romanos 1,16. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais uma lição dentro da Palavra do Senhor. Hoje, o nosso último vídeo relacionado com a carta à igreja em Esmirna. E vamos aprender sobre a promessa ao vencedor aqui nesta igreja. Jesus disse ao vencedor, ou o vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. As pessoas, ou algumas ideologias com respeito a este texto, a esta promessa, fazem tantas divagações, apresentam tantas complexidades naquilo que Jesus prometeu, está prometendo também para nós em relação ao termo segunda morte. Mas, o que quer dizer segunda morte? Um texto que nos orienta, que nos faz saber de modo claro o que é segunda morte, é Apocalipse 20, versos 11 a 15, quando fala ali sobre o juízo final. E então, na finalização do texto, quando ele disse que cada um será julgado segundo as suas obras, e ele dá o desfecho conclusivo do texto e da situação dos condenados. Aí então, ele disse que foi feito uma consulta, no livro da vida, e aqueles que os seus nomes não foram encontrados no livro da vida foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, resumindo, segunda morte é a condenação. Para aprender, para saber o que é a segunda, precisamos saber antes o que é a primeira. Aliás, esta é muito simples. Todos nós sabemos, porque todos passam por ela, com raras exceções. Até aqui, quem não passou pela primeira morte, ou simplesmente pela morte, foram apenas Enoque e Elias, que foram arrebatados. Mas, com exceção destes, todos, conforme aos Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a primeira morte, a morte física, a morte do corpo, esta que veio
conforme aos Romanos 5:11, esta que veio por Adão, pois, assim como em Adão todos pecaram, em Adão todos morreram. Então, dizendo numa linguagem simples, desta ninguém escapa. É lógico, existe também, quando Jesus voltar, Paulo, quando estava falando dentro deste lado escatológico, falando da ressurreição, ele usou a expressão: nem todos dormiremos, isto é, nem todos morreremos. Ele estava dizendo que, quando Jesus voltar, é lógico que existirão milhões que não morreram. Estes serão transformados. Mas, segunda morte, o que significava para a igreja em Esmirna? O que significa para nós? Olha, para os vencedores, significava salvação, significava coroa da vida, significava vida eterna. O dano, então, da segunda morte, dos quais seria um prêmio para o vencedor, seria não ser condenado. É claro que a promessa, ela é também para nós. Não era apenas para o vencedor em Esmirna, mas tem abrangência geral, que cada um de nós acertemos a nossa vida com Deus. E acertar a vida com Deus é muito simples. É fazer aquilo que a gente falou na introdução do vídeo, a declaração paulina, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, crer em Jesus é vitória. Crer em Jesus é ter a garantia de que não sofreremos o dano da segunda morte. Não seremos lançados no lago de fogo, mas seremos recebidos pelo Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a conclusão da carta a Esmirna. A conclusão comum, o apelo comum. Ouçamos então, nós, hoje, aquilo que o Senhor Jesus está nos falando, para que não soframos o dano da segunda morte, a condenação eterna. Amém e amém.